Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos só fazer uma pequena experiência, só para percebermos se o nosso sistema está a funcionar bem. Eu queria perguntar ao Sr. Coordenador Nacional da Federação de Sindicatos dos Transportes e de Comunicações se me está a ouvir, só para fazermos uma pequena experiência antes de iniciarmos. Muito bem. Muito bem, está-me a ouvir e nós também o estamos a ouvir e a ver. Muito bem, bom dia a todos. Muito bem, vamos então dar início aos nossos trabalhos, à nossa audição à Federação de Sindicatos dos Transportes e das Comunicações. Senhoras e senhores deputados, também informar que há um conjunto de senhoras e senhores deputados que nos acompanham também digitalmente. Queria naturalmente cumprimentar a Federação de Sindicatos dos Transportes e das Comunicações, o seu coordenador nacional, José Manuel Oliveira, bem como aqueles que o acompanham nesta nossa audição. Queria informar que a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos para uma intervenção inicial da Federação, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que no fim da intervenção de cada um dos grupos parlamentares, a Federação terá também 5 minutos para responder às questões colocadas. Deste modo, estamos em condições de iniciar, pelo que eu daria a palavra ao Sr. Coordenador Nacional da Federação de Sindicatos dos Transportes e das Comunicações para, em 10 minutos, nos fazer a sua intervenção inicial, se assim entender, além de o cumprimentar e dar as boas-vindas uma vez mais. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Obrigado pelo convite para nos pronunciarmos sobre um tema que está na ordem e que o momento de pandemia com que nos confrontamos trouxe à evidência as fragilidades de uma lei e de relações de trabalho neste setor de TVDE. Consideramos que a Lei 45 de 2018 procurou ser mais uma resposta aos protestos da altura do setor do táxi do que ser uma lei para enquadrar novas realidades de trabalho emergentes do aparecimento das plataformas digitais e, passado 3 anos, podemos dizer que não resolveu os problemas dos primeiros e, relativamente aos segundos, tem sido uma fonte de criação de novos problemas. Hoje podemos afirmar que a lei contém problemas de fundo, nomeadamente no que se refere ao poder ilimitado das plataformas digitais e das questões relativas às relações de trabalho. A lei tem outros problemas que decorrem das diferentes interpretações, algumas existem por falta de fiscalização das entidades competentes, que contribui para reforçar o poder já de si ilimitado das plataformas digitais, que na prática retomaram as chamadas praças de jorna, nestes casos invisíveis, onde os que prestam serviços para as plataformas ou aceitam as regras que estas determinam na base do chamado algoritmo desconhecido daqueles a quem se aplica, ou pura e simplesmente são penalizados. A lei aceitou num pressuposto de que esta atividade seria de prestação de trabalho na duração de horas e quando os motoristas parceiros entendessem. Mas a vida demonstrou que a realidade é bem diferente, já que são milhares de trabalhadores que dependem hoje deste trabalho de forma permanente e com horários muito superiores aos estabelecidos no Código de Trabalho como máximo de trabalho. Porque se assim não for, os rendimentos são sempre diminutos. Aqui reside logo uma contradição. Se o conceito que foi defendido era de trabalho a tempo parcial e de forma irregular, porque se obrigou a que quem queira prestar trabalho neste setor tenha que constituir uma empresa. Isto só serviu os interesses das plataformas de não terem qualquer responsabilidade para com os trabalhadores, transformando-os muitos a serem simultaneamente empresários trabalhadores, que prestam trabalho para uma plataforma através de uma empresa que é sua e que tem um único trabalhador, que é o dono da empresa. Por outro lado, quem tem mais poder económico adquiriu automóveis para esta atividade, contratando outros trabalhadores com relações de trabalho à margem da lei, como trabalho à percentagem ou aluguer de viaturas a quem esteja certificado para esta atividade. A lei criou 3 níveis: plataforma, operador parceiro e motoristas. No entanto, isto apenas tem como objetivo contornar, no que às relações de trabalho diz respeito,
qualquer responsabilidade das plataformas, porque no que concerne na atividade diária, ela é direta entre a plataforma e o motorista, seja ou não detentor da empresa que é a operadora parceira, porque é a plataforma que determina os serviços em função dos seus critérios, aplica as sanções, sem qualquer intervenção do intermediário da relação de trabalho, que é tal operador parceiro. Reconhecendo que após o dia 6 de novembro de 2019, dia de ação de muitos trabalhadores parceiros do setor de TVDE em Lisboa, mobilizados pelo STRUP, que é um dos nossos sindicatos da Federação, passou a haver algum diálogo com o Governo e entidades que intervêm no setor. Mas precisamos de ir mais longe e resolver os problemas com a alteração da atual lei, numa ótica de soluções que impeçam a concorrência desleal aos mais variados níveis, que só empurra para a uberização todo o setor de transportes individual de passageiros. Estamos perante um setor completamente desorganizado, sobredimensionado e sem rigor, e por isso foi alertado o IMT para que se procedesse ao congelamento de novos licenciamentos por um período de 6 meses, para que se pudesse fazer um levantamento real das necessidades deste setor e resolver situações bastante graves no que respeita à formação de motoristas, o que não foi aceito com o argumento de enquanto não houver diretivas superiores, continua tudo como está. E tudo continua como está, com graves implicações para os parceiros motoristas e agravando ainda mais o estado já de si lamentável em que este setor se encontra, onde continuamos a assistir à discriminação na atribuição de viagens, à falta de informação prévia sobre o contrato de viagem, a atividades realizadas abaixo do preço de custo, com os motoristas a terem que suportar algumas das despesas inerentes à atividade, o bloqueio arbitrário de motoristas. Continuamos a ter um setor onde os horários de trabalho são largamente excedidos e ao não pagamento da totalidade do serviço de TVDE. Entendemos que são necessários 2 tipos de intervenção. No campo legislativo, que altera a atual lei, para a qual teremos propostas e opiniões no momento próprio. Mas, por outro lado, é necessário que as diversas entidades de fiscalização, AEMT, IMT e ACT, intervenham de forma intensiva para fiscalizar a aplicação da atual lei e fiscalizar as relações de trabalho existentes. É preciso acabar com o atual modelo em que os únicos que estão protegidos e com rendimentos garantidos são as plataformas. Temos que ter um modelo de relações de trabalho claras entre quem trabalha e as plataformas, com trabalhadores com direitos reconhecidos e com o conhecimento claro das regras aplicadas a partir do algoritmo, só de conhecimento de quem domina a atividade. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Cabe agora a vez aos grupos parlamentares. Começa o Bloco de Esquerda como autor do requerimento. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer e cumprimentar os elementos da FECTRANS, na pessoa do Sr. José Manuel Oliveira, que estão hoje aqui presentes, para, de facto, podermos ter aqui um maior esclarecimento relativamente à situação vivida pelos trabalhadores do setor TVDE, que temos acompanhados. E esta audição, este requerimento, para nós tem uma particular relevância porque, de facto, dá aqui voz a representantes dos trabalhadores, motoristas de TVDE, sobre o que têm sido as dificuldades sentidas e durante o ano de 2020, durante o ano de pandemia, que foi marcado por uma crise, e será ainda, infelizmente, social e económica, que está a marcar vários setores de atividade, mas também importa-nos aqui a perspectiva de mais longo prazo, perceber as preocupações sobre a implementação da Lei 45 de 2018, desde a sua entrada em vigor, relativamente à qual o Bloco de Esquerda foi bastante crítico, não tendo votado contra, inclusivamente, a mesma. E gostaríamos de começar por questionar qual a vossa perspectiva sobre as informações transmitidas nesta comissão. Tivemos já a audição com a AMT no passado dia 4 de maio, hoje mesmo com a ACT, que nos deram aqui nota e confirmaram, na verdade, que há aqui uma proliferação de contratos precários e de vínculos precários que têm sido detectados, mas porventura num número ainda muito baixo relativamente à realidade. Mas no caso da AMT,
as respostas que obtivemos por parte da entidade reguladora levantaram-nos outras questões que deverão ser esclarecidas. Da nossa parte faremos-lo também por escrito junto à própria AMT, mas há aqui algumas matérias que precisamos de confirmar ou de perceber junto por parte dos trabalhadores se de facto como é que as coisas estão efetivamente a acontecer. Por exemplo, a entidade reguladora, ao mesmo tempo que defende que não há necessidade de calcular o custo por quilómetro mínimo, porque diz que há operadores de TVDE, alguns com 100, 200, 300 ou até 400 veículos, com diferentes estruturas de custos e que, portanto, têm ganhos de escala, também admite, ao mesmo tempo, que é sobretudo nos operadores de maior dimensão que se verifica a prevalência de contratos semestrais de aluguer de viaturas a motoristas, o que nos parece que está em total violação com a lei e aprofunda, obviamente, a precariedade vivida no setor. E, portanto, perguntamos se do conhecimento que tem, se o setor TVDE é efetivamente composto maioritariamente por grandes operadores ou se a esmagadora maioria dos operadores só trabalha com recurso a um veículo. E como é que explicam este argumento utilizado pela AMT para não calcular o custo por quilómetro? De igual modo, a AMT também acabou por não explicar o porquê dos custos associados ao percurso de recolha do passageiro, que em alguns casos pode atingir 10, 20 km para um serviço de 2, 3 euros, por exemplo, e que estão a ser imputados aos motoristas. Fizeram referência a isso na vossa intervenção inicial e esta situação deriva, obviamente, de uma lei que está ambígua desse ponto de vista e, por outro lado, também numa fiscalização que não consegue dar uma resposta aos problemas. E, portanto, parece-nos também caricato que a própria AMT, no seu comunicado, entenda que o problema adveio da introdução do multiplicador Uber em outubro de 2020, quando, na verdade, o problema tem afetado o setor desde sempre. E, portanto, compreendemos que esta situação tem vindo a ser agudizada pela implementação deste multiplicador, que incentivou o algoritmo a fazer a procura por tarifas cada vez mais baixas, independentemente da distância do local de recolha. Contudo, o pedido de fiscalização enviado pela AMT à Autoridade da Concorrência nada faz, deste ponto de vista, para corrigir o problema que persistirá mesmo quando a lógica do multiplicador seja erradicada. E, portanto, gostaria de vos perguntar como veem esta questão do multiplicador e se já questionaram a AMT sobre esta matéria e, se sim, que resposta é que obtiveram. Sobre as reclamações que possam ter chegado ao sindicato por parte de motoristas TVDE, perguntar-vos se nos conseguem dar conta das situações com que se têm confrontado, que tipo de queixas, porque, por exemplo, por parte da ACT percebemos, pelo menos da informação que nos dão, que chegam poucas queixas por via dos trabalhadores da ACT, tem sido mais através da ação de iniciativa própria deste organismo, tem tido alguns processos de regularização, etc., mas ao sindicato qual é que é a realidade e os números, se tiverem, que têm chegado. Por outro lado, uma questão sobre o tempo de trabalho, a organização do tempo de trabalho foi uma matéria muito focada por parte da ACT, também foi focada na vossa intervenção inicial e, inclusivamente, esta possibilidade que, na verdade, existe de um motorista fazer as horas máximas, digamos, 10 horas de condução, que só conta efetivamente quando está o cliente dentro, já agora não conta o restante de condução, faz as horas máximas numa plataforma, desliga essa plataforma e passa para outra plataforma sem qualquer pausa. Isto pode acontecer e isto releva-nos aqui problemas de segurança para o próprio motorista, para a sua saúde, para a sua segurança, mas também de segurança rodoviária. E, portanto, desse ponto de vista, como é que olham para esta questão da organização e da fiscalização da organização do tempo de trabalho e como é que se poderá resolver? E sobre as alterações à lei que referiram, se nos puderem dar alguma informação, mais concretamente, o que é que poderíamos eventualmente estar a falar. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Coordenador, se faz favor. 5 minutos. Relativamente a esta questão, portanto, dizer que há hoje algo novo, que é, a partir da intervenção que tivemos e da denúncia que temos vindo a fazer, as próprias entidades acabam por reconhecer alguns dos problemas que temos levantado. Não nos parece, de tudo que sabemos, dos 30 e tal mil trabalhadores inscritos neste setor, a maioria trabalha por conta própria, não são os grandes operadores, portanto são pessoas que, muitos deles constituem uma empresa para trabalhar para si próprio, em alguns casos poderão ter mais um trabalhador a trabalhar por si, portanto aqui a realidade não são a dos grandes operadores, embora esses efetivamente existam
e vão aos poucos também apoderando de toda esta atividade, sendo aqui um elemento estabilizador para aqueles que depois laboram diretamente e trabalham sozinhos. As queixas que nos chegam são muitas e logo aqui a questão central é o poder ilimitado que a plataforma tem. A plataforma aplica castigos, o trabalhador não tem qualquer possibilidade de se defender, não conhece os critérios com que estes castigos são impostos. Hoje, aquilo que nos chegam e vamos ouvindo muito das conversas que aqui os nossos camaradas têm, que trabalham neste setor, que são os bloqueios constantes que as plataformas impõem, portanto, não se cumprem os critérios que estão estabelecidos, mas só critérios que só as plataformas conhecem. A questão do multiplicador veio e a partir do momento em que se alterou e que se passou para o motorista, digamos, esta ferramenta de trabalho, aquilo que se assiste é à concorrência desenfreada e desleal entre os trabalhadores deste setor, portanto, tendo em conta que há menos procura, há a tendência de baixar os preços para que se faça qualquer trabalho, e aqui foi introduzir um outro fator, que é muitos destes custos passaram efetivamente para o motorista, porque desde o período em que é chamado até recolher o passageiro, é ele que tem que pagar. E hoje que as plataformas, tendo em conta esta oferta reduzida que começa a haver, portanto, passou a chamar os que oferecem preços mais baixos, independentemente do local onde estejam. Portanto, isto, efetivamente, são custos acrescidos para os trabalhadores. Quanto aos horários de trabalho, aqui, neste momento não há horário de trabalho, quer dizer, de facto, se estes trabalhadores deste setor se disponibilizam muitas horas durante o dia para conseguir o rendimento aceitável para a sua vida, e o que nos parece é que não há fiscalização. Portanto, não conhecemos intervenções da ACT, não dizemos que não haja, agora não conhecemos, e de facto aquilo que nos dá a perceber é que atualmente tudo funciona em função daquilo que são os interesses das plataformas, e depois aqui com os trabalhadores, sejam os chamados parceiros ou trabalhadores por conta de outra, totalmente desprotegidos em função dos interesses e daquilo das regras que as plataformas definem. Muito obrigado. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Julgo que será a Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Deputada, faz favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. De novo, bom dia, Sr. José Manuel Oliveira, e muito obrigada por estar connosco nesta audição. E eu tenho, de facto, aqui algumas questões para lhe colocar, face até à intervenção inicial e à resposta que acabou de dar à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. E o Sr. José Manuel Oliveira fala-nos aqui da aplicação de castigos. A expressão, não sei se é mesmo assim, se são castigos, se é uma expressão a que recorre por facilidade, e eu pedi-lhe que concretizasse um pouquinho melhor isto. Que castigos são estes? Ou será alguma consequência de um incumprimento contratual devidamente previsto num contrato de prestação de serviços que tenha sido celebrado? O Sr. José Manuel Oliveira conhece estes contratos? Já viu algum? Quais são as consequências para o incumprimento por uma das partes? São contratos equilibrados ou são contratos totalmente desajustados no que respeita à prestação das partes? Gostaria de que nos esclarecesse, se souber, obviamente, um pouquinho melhor esta circunstância. Dizendo-nos também que o trabalhador não tem oportunidade de se defender. Nós falamos aqui de trabalhador propriamente dito, ou falamos de facto do empresário em nome individual? Que o Sr. José Manuel Oliveira, também na sua intervenção inicial, disse que maioritariamente estas pessoas têm que constituir uma empresa. Aquilo que nos é dado a conhecer é que não será exatamente assim.
O facto de ser empresário em nome individual não significa a constituição de nenhuma sociedade comercial. Portanto, também se pudesse esclarecer isto, também lhe agradecia. E quanto aos critérios para a aplicação destes, de novo, castigos, também nos disse que não são conhecidos. Mas há aqui uma coisa que nos causa alguma perplexidade. É se, de facto, o panorama que nos é transmitido já por diversas entidades é, de facto, assim tão mau. É estranho que estas pessoas não façam reclamações junto da ACT, por exemplo, e também junto da Federação de Sindicatos dos Transportes e das Comunicações. E, portanto, perguntava-lhe se existem reclamações junto desta entidade, da entidade que o senhor aqui representa, que fundamento ou que fundamentos é que existem nessas eventuais reclamações, de que é que estes trabalhadores, na verdade, se queixam, porque acabamos de ter uma audição com a ACT que diz que faz uma fiscalização e tem atos de inspeção por iniciativa própria, maioritariamente, e que as pessoas não se queixam. E, portanto, isto causa-nos aqui alguma estranheza. E se fosse possível concretizar e dar-nos a conhecer um pouquinho melhor esta realidade, ficaríamos, de facto, muito gratos. E por agora era só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Coordenador, faz favor. Primeiro, quanto às queixas às entidades, do ponto de vista da Federação, nós organizamos trabalhadores e, em função disto, eles transmitem-nos aquilo que são os problemas deste setor. É nesse contexto que tem havido esta intervenção da nossa parte. E também, daqui, já apresentámos a quem de direito, quer às entidades respectivas, a ANT, IMT, Ministério do Trabalho, a ACT, um conjunto de questões relativamente ao que neste setor se passa. Desde logo, quanto aos contratos, dizer que, de facto, isto é aquilo que vamos verificando, é que os contratos muitas vezes nem são formalizados, é isso, não? Portanto, quero dizer, e quando são num quadro de fragilidade dos trabalhadores, como em qualquer outro setor, a questão do conteúdo do contrato é subestimada. E o que acontece é que não há, neste momento, ou podemos dizer que as regras são alteradas a cada momento em função dos interesses das plataformas. E falamos de castigo, quer dizer, quando o trabalhador fica limitado ou fica impedido de desenvolver a atividade porque a plataforma entendeu que não atingiu um conjunto de critérios que só eles conhecem, lá definidos através do tal algoritmo, isto é um castigo. Podemos querer simplificar a palavra, mas de facto há um castigo e há trabalhadores que estão tempos em que não podem trabalhar para operar. Estamos aqui a falar de turistas e sejam por conta de outrem, ou seja, os tais parceiros. Portanto, é esta hoje a realidade que existe e entendemos que, de facto, a questão central, ou uma das questões centrais nesta lei, é esta definição de vínculo de trabalho que existe entre a plataforma e que responsabilidades tem a plataforma para com aqueles que efetivamente lhes prestam serviços. Portanto, e achamos que esta é uma questão de fundo que entendemos que a lei tem que rever e tem que redefinir no futuro. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Sr. Deputado, está-me a ouvir? Vai entrar pela plataforma digital? Não sei estou sim, Sr. Presidente. Bem-vindo digitalmente. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro, cumprimentar a Federação de Sindicatos dos Transportes e das Comunicações, na pessoa do seu coordenador, o Sr. José Manuel Oliveira, que é sempre um gosto revê-lo. A Lei 45 de 2018 é uma lei recente que teve de início a sua implementação, teve uma fase de estabilização e agora deve ter efetivamente um tempo de avaliação. E por isso agradecê-lo desde já todos os contributos que deu este Parlamento, que deu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para essa mesma avaliação.
O Governo pretende clarificar as relações laborais entre as plataformas digitais e os trabalhadores, pretendendo que exista um regime fiscal e contribuição própria e proteção social e representação sindical. Estas são algumas das propostas que constam do Livro Verde para o Futuro do Trabalho, que está a ser discutido na Comissão Permanente da Concertação Social, segundo as informações que temos. Uma das perguntas que eu gostaria de deixar era se entende que estas propostas são essenciais, se sim, o porquê, e que outras propostas entende que seriam também elas importantes constar desse mesmo Livro Verde, que possa evidentemente melhorar aquelas que são as condições de relação de forças entre os trabalhadores e estas plataformas. A outra questão que eu deixo, tendo, no entanto, ela já sido aqui colocada, mas que não tendo, pelo menos pela minha parte, um esclarecimento cabal, que é o facto de ausência de queixas. Ou seja, qualquer lei, especialmente esta que foi implementada num setor completamente desregulado, não é? Necessita de fiscalização. E na audiência anterior tivemos, por parte da ACT, a dizer que a fiscalização que tem feito tem partido sempre da ACT, ou seja, que não existe queixas. Não é? Tendo tantas queixas, ouvindo da vossa parte dos trabalhadores, o porquê dessa ausência, ou seja, se essa realização de queixas não poderia ajudar, neste caso, a uma maior fiscalização, e se assim, e o porquê disso não acontecer. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Coordenador, José Manuel Oliveira, faz favor, 5 minutos. Olá. Boa tarde, Sr. Deputado. Há muito tempo que não via, prazer em revê-lo. Quanto às questões do Livro Verde, portanto, é uma matéria que estamos a acompanhar, até no âmbito da Central Sindical a que pertencemos, e certamente também aí iremos colocar questões. Como ponto de partida, creemos que há muito ainda para fazer para, neste contexto das plataformas, encontrar uma resposta que seja a melhor do nosso ponto de vista, mas, portanto, esse é um trabalho que se irá prolongar no tempo e também iremos no âmbito em que a discussão está a ser feita, portanto, e não somos nós diretamente a Central Sindical que pertencemos que intervém, irão ser feitas propostas nesse sentido. Quanto à questão das queixas, primeiro, a fiscalização pode ser feita de duas formas, ou na sequência daquilo que é uma queixa, ou também, e tendo em conta que esta é uma lei muito recente, as diversas entidades podem e devem ter, digamos, a iniciativa de procurar saber se a lei está a ser bem aplicada. Depois há também, como é que podemos explicar, no caso concreto está a ser dizer que não há queixas. Se calhar por a falta de confiança que hoje há na sociedade relativamente à fiscalização das entidades que devem fiscalizar. Nós, da nossa parte, fazemos, quando temos elementos no que a estas diversas entidades diz respeito, encaminhamos para lá aquilo que nos chega. Depois, nós não temos retorno, portanto, nem essa obrigação há de ter-nos dar informação daquilo que faz, a não ser naquilo que resulta dos nossos pedidos de intervenção. Mas a questão essencial é preciso, de facto, que as entidades respectivas ou as entidades que têm função de fiscalizar o setor intervenham, independentemente de haver ou não haver queixas, tendo em conta que esta é uma atividade, é uma lei recente e que precisa efetivamente de ser acompanhada se a sua aplicação está a ser feita, está a ser ou não a ser bem feita. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero daqui enviar uma saudação à FECTRANS, aos seus dirigentes, aos seus ativistas e, por vosso intermédio, a todos aqueles que nas empresas e locais de trabalho têm vindo a enfrentar esta ofensiva de exploração e de ataque aos direitos
que, neste caso, os motoristas têm vindo a sofrer e que, de alguma forma, estamos aqui a discutir também na sequência daquilo que tem sido a intervenção da FECTRANS e do que tem sido a iniciativa da FECTRANS junto dos responsáveis políticos e junto dos órgãos de soberania. Quero, por isso, saudar-vos a todos e cumprimentar o José Manuel Oliveira, que tem estado a fazer estas intervenções na audição desta Comissão Parlamentar. E eu queria começar por este último tema que tem vindo aqui a surgir sobre os livros verdes e as os novos fenómenos do trabalho e as novas tecnologias, e para dizer que, por mais que alguns tentem fazer com que o livro verde lave mais branco, o que é certo é que nós não podemos pactuar com operações de branqueamento. E, aliás, ainda neste sábado, os trabalhadores saíram à rua aos milhares, na cidade do Porto, para denunciar a exploração e a injustiça e recusar operações de branqueamento como aquelas que, à pala da Cimeira Social e outras operações que tais, vêm, na verdade, tentar fazer passar a exploração e a precariedade através das plataformas, como é o caso da TVDE, com uma espécie de praças de jorna do século XXI ou uma exploração do século XIX mascarada de tecnologia. E, portanto, o que nós temos, de facto, são situações, como muitíssimo bem já ficou aqui demonstrado, vêm comprovar que nós não precisamos estar a inventar por aí fora muitas leis novas. O que é preciso mesmo é fazer cumprir a lei e fazer cumprir aquilo que é, de facto, o assumir do trabalho subordinado, que não pode ser nunca assumido como uma espécie de prestação de serviços ou de trabalho empresarial, que não é. E, portanto, a questão também dos trabalhadores, dos muitos motoristas, que acabam por ter de se registar como empresários que não são e como prestadores de serviços que não são trabalhadores, efetivamente, e daí o problema dos vínculos laborais precários, que, na verdade, são falsos, são supostas prestações de serviço que não correspondem à verdade. Eu gostava de colocar uma questão muito objetiva que tem a ver com este assunto que também tem vindo a ser colocado ao longo desta reunião, que é, digamos, a interação das autoridades competentes com, nomeadamente, as organizações sindicais, no caso da FECTRANS, relativamente, digamos, ao contributo que esta luta dos trabalhadores e que estas iniciativas da FECTRANS, nomeadamente, possam ter trazido para uma melhor intervenção e uma melhor resposta das autoridades. Nós tivemos no outro dia o Sr. Presidente da AMT a dizer explicitamente que antes havia uma ausência total de informação, de denúncias, etc. E foi a partir do momento em que as organizações sindicais, no caso da FECTRANS, começaram a ter, digamos, uma interação com a AMT, nomeadamente, que passou a haver outro tipo de informação e passou a haver outro tipo de elementos disponíveis para intervir. E gostávamos de colocar essa questão para ter também a vossa perspectiva e ter o testemunho da FECTRANS nessa matéria, quer em relação à AMT, quer em relação à ACT, quer em relação à DGERT no Ministério do Trabalho, por exemplo, uma das questões que já há muitos meses a FECTRANS colocava no documento que entregou à Assembleia da República, tem a ver com a dualidade de critérios, precisamente nesta matéria da regulamentação coletiva de trabalho e tendo sido solicitada a intervenção da DGERT, do Ministério do Trabalho, para que a contratação coletiva, e neste caso o mesmo CCT, deva ser estendido aos trabalhadores e trabalhadoras do setor TVDE. E, portanto, a pergunta é qual é, digamos, o ponto de situação, qual é, digamos, o balanço que a FECTRANS pode fazer relativamente a estes contactos e a estas diligências e digamos, à resposta que, da parte do poder político e das autoridades, tem surgido em relação a esta matéria. E, finalmente, este ponto que nós colocámos na reunião anterior, que tem a ver também com a ausência de respeito total
obrigado. Por parte destas plataformas, que é o bloqueio, não é? Aquilo que já foi aqui referido como o castigo, não é? Em que há um bloqueio unilateral em que o operador exclui aquele motorista, e a pergunta é que intervenção tem sido feita e que resposta tem havido por parte das autoridades a essa denúncia que a FECTRANS tem vindo a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Coordenador Nacional, faz favor. Nós entendemos, do ponto de vista da discussão com as diversas entidades, houve de facto uma alteração a partir do dia 6 de novembro de 2019, quando nós, efetivamente, se realizou em Lisboa uma manifestação deste setor, com muitas centenas de automóveis e alguns milhares de trabalhadores, no dia em que apresentamos o nosso caderno reivindicativo aos diversos grupos parlamentares e às diversas entidades. Houve, de facto, a partir desta altura, uma alteração do que concerne à possibilidade de discutir com vários órgãos e evidente, com velocidades diferentes. Podemos dizer, talvez haja neste momento uma abordagem mais miúda com a AIMT do que propriamente com o IMT. Já tivemos também reuniões com o Secretário de Estado da Mobilidade. Agora, nós temos discutido e há aqui algumas medidas, por exemplo, a AIMT fala que questionou a autoridade para a concorrência face aos preços. Isso aconteceu, não sabemos só em consequência da nossa intervenção, mas aconteceu depois das denúncias que nós fizemos, efetivamente, naquela entidade. Mas entendemos que é preciso ir muito mais além, é preciso, de facto, vontade política, porque também estamos aqui perante plataformas com muito poder económico, que sabemos, e por esse mundo, das diversas experiências que têm, das diversas iniciativas que tomam para fazer valer os seus interesses, e é este confronto que é preciso fazer. Há uma outra questão que, de facto, para nós é muito importante e é determinante, que tem efetivamente a ver com a questão do vínculo laboral de quem trabalha neste setor, porque efetivamente são empresários por nome individual, etc., que é única. É uma falsa questão, porque de facto são trabalhadores por conta de outra e que trabalham para uma plataforma que pelo mecanismo que a lei introduziu e do elemento intermédio, deixou de ter qualquer responsabilidade para com o trabalhador. Entendemos que isto é importante e, nesse sentido, também questionámos e tivemos reuniões com o Ministério do Trabalho para a questão da contratação coletiva neste setor, aqui menos bem-sucedidos, mas é algo que não deixamos de continuar a existir, porque efetivamente entendemos que estes trabalhadores deste setor não podem ser trabalhadores de segunda, nem as características de trabalho neste setor tenham que continuar a ser trabalho com vínculos precários ou, digamos, em alguns casos, sem qualquer vínculo. Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição de nenhum grupo parlamentar, pelo que damos como terminada esta audição. Queria naturalmente agradecer ao Sr. José Manuel Oliveira, o Coordenador Nacional da Federação de Sindicatos dos Transportes e das Comunicações, os contributos e os esclarecimentos que nos trouxe, cumprimentá-lo, agradecer-lhe, também cumprimentos e agradecimentos extensivos a quem o acompanhou. Senhoras e Srs. Deputados, terminamos assim a nossa ordem do dia. E agradeço-vos. Naturalmente, amanhã os nossos trabalhos em Comissão Parlamentar continuam de acordo com a agenda que tenho conhecimento. Muito obrigado.